Você consegue imaginar o homem que você ama desaparecendo no momento que você mais precisa dele? Eu sou Luciana, tenho 32 anos. E durante 9 meses sonhei com o momento que meu primeiro filho nasceria. Eduardo, meu marido, dizia que seria o pai mais dedicado do mundo. Mas quando chegou a hora das contrações, ele simplesmente sumiu do hospital. Disse que ia comprar água e nunca mais voltou. Ligou depois de 3 dias dizendo que não estava pronto para ser pai. Pensei que conhecia o homem com quem tinha me casado, até descobrir que nossa vida inteira era uma mentira. E o documento que mudou tudo estava guardado na minha gaveta há meses, o sumiço. Meu nome é Luciana, tenho 32 anos e trabalho como secretária executiva numa empresa de contabilidade há 8 anos. Conheci Eduardo num churrasco de amigos há 4 anos. Ele era vendedor de carros, sempre bem vestido, com aquele papo convincente de vendedor. Me conquistou com flores, jantares românticos e promessas de uma vida estável juntos. Casamos há 2 anos numa cerimônia simples. Eduardo sempre dizia que queria uma família grande, que adorava crianças. Quando engravidei, ele parecia ainda mais feliz que eu. Comprou roupinhas, ajudou a montar o quartinho do bebê, falava com a barriga todas as noites. Parecia o marido perfeito. Durante a gravidez, Eduardo se mostrou atencioso. Me levava nas consultas, perguntava sobre enjoos, massageava meus pés inchados. Dizia que mal podia esperar para segurar nosso filho nos braços. Vai ser o bebê mais amado do mundo, ele repetia sempre. Quando chegou a data prevista do parto, Eduardo estava ansioso. Falava que havia pedido folga no trabalho para ficar comigo no hospital. Preparou uma mala com tudo o que precisávamos. Conferiu o trajeto para a maternidade 3 vezes. Parecia tão empolgado quanto eu. Na madrugada de terça-feira, senti as primeiras contrações. Eduardo acordou comigo, disse que era a hora. Nos vestimos rapidamente e fomos para o hospital. Ele segurou minha mão no carro, dizia palavras de carinho, parecia nervoso, mas feliz. Chegamos na maternidade às 5 da manhã. Eduardo foi comigo até a triagem, respondeu às perguntas da enfermeira, anotou todos os detalhes que ela falava. Quando me internaram, ele disse que ia ligar para nossas famílias para avisar. Saiu do quarto dizendo: "Já volto, amor. Vai dar tudo certo." As horas passaram. As contrações ficaram mais fortes. Perguntei para a enfermeira se ela tinha visto meu marido. Ela disse que não, mas que provavelmente ele estava na sala de espera. Tentei ligar para o celular dele, mas estava desligado. Pensei que talvez estivesse sem bateria. Quando o trabalho de parto se intensificou, pedi para a enfermeira chamar Eduardo. Ela foi procurar e voltou dizendo que não encontrou ninguém na sala de espera. Disse que ia ver na recepção. Voltou novamente dizendo que o segurança não viu nenhum homem saindo, mas que talvez ele tivesse ido buscar alguma coisa no carro. Às 2 da tarde, meu filho nasceu. Gabriel, 3,2 quilos, saudável e perfeito. Mas Eduardo não estava lá. Perguntei para a enfermeira se ela podia tentar ligar para ele novamente. O telefone só chamava e ia para a caixa postal. Comecei a ficar preocupada. Liguei para a mãe dele, que disse que não havia recebido nenhum telefonema. Liguei para os amigos. Ninguém sabia onde ele estava. Liguei para a concessionária onde ele trabalhava. O gerente disse que Eduardo havia ligado de manhã, dizendo que não ia trabalhar porque a esposa estava em trabalho de parto. No segundo dia no hospital, Eduardo finalmente ligou. Sua voz estava diferente, distante. "Luciana, preciso te falar uma coisa." "Eduardo, onde você está?" "Gabriel nasceu. Você perdeu o nascimento do seu filho." "É sobre isso que preciso conversar." "Estou confuso." Acho que me precipitei. Não sei se estou pronto para ser pai. Senti o mundo girar. "Como assim não está pronto?" "Você disse que queria ter filhos comigo." "Eu sei o que disse, mas agora que chegou a hora..." "Não sei, Luciana. Preciso de tempo para pensar." "Pensar em quê?" "Seu filho acabou de nascer." "Desculpa, mas preciso de um tempo. Vou ficar uns dias na casa do meu irmão." E desligou. O abandono total. Fiquei 3 dias sozinha na maternidade. As outras mães recebiam visitas dos maridos, ganhavam flores, tiravam fotos felizes com a família. Eu estava ali com meu bebê recém-nascido, tentando entender como o homem que me prometeu amor eterno havia simplesmente desaparecido. Minha mãe veio me buscar no hospital. Dona Maria, de 63 anos, ficou revoltada com Eduardo.
Esse homem não presta, filha. Que tipo de pai abandona a mulher na maternidade? Ela estava certa. Mas eu ainda tinha esperança de que fosse apenas um momento de pânico e que ele voltaria. Em casa, a realidade do abandono ficou mais clara. Gabriel chorava de madrugada e eu estava sozinha para cuidar dele. Mudava fraldas, dava mamadeira, tentava fazê-lo parar de chorar enquanto meus pontos ainda doíam. Onde estava o pai que havia prometido dividir essas responsabilidades comigo? Eduardo não respondia minhas ligações. Mandei várias mensagens pedindo pelo menos que ele conhecesse o filho, mas ele visualizava e não respondia. Uma semana depois, finalmente me ligou. Luciana, estou pensando muito sobre nossa situação. Nossa situação? Eduardo, você tem um filho. Que situação é essa? Acho que a gente se precipitou. Casar, ter filho, talvez tenha sido rápido demais. Rápido demais? A gente namorou 2 anos antes de casar? Mas eu não estava preparado para as responsabilidades. Filho é uma coisa muito séria. Você acha que eu estava preparada? Você acha que alguém nasce sabendo ser pai ou mãe? É diferente, Luciana. Você sempre quis ser mãe. Eu não sei se quero ser pai. Aquelas palavras me machucaram profundamente. Então por que casou comigo? Por que fez um filho comigo? Pensei que queria, mas agora vejo que me enganei. E o Gabriel? Ele não pediu para nascer, Eduardo. Por enquanto não posso ajudar financeiramente. Estou numa situação difícil no trabalho. Era mentira. Liguei para a concessionária e ele estava trabalhando normalmente. 2 semanas se passaram. Gabriel crescia, sorria, era um bebê saudável e lindo. Mas Eduardo continuava sumido. Minha licença maternidade havia começado, mas eu sabia que teria que voltar a trabalhar em 4 meses. Como faria isso sem apoio nenhum? Minha mãe me ajudava durante o dia, mas à noite eu estava sozinha. Levantava várias vezes para amamentar, trocar fraldas, acalmar o bebê. Estava exausta física e emocionalmente. 1 mês após o nascimento do Gabriel, Eduardo apareceu na minha casa. Estava diferente. Cabelo cortado diferente, roupas novas que eu não conhecia. Vim ver como vocês estão, disse como se fosse a coisa mais natural do mundo. Agora você se lembra que tem um filho? Luciana, não precisa ser agressiva. Eu estava passando por um momento difícil. E eu não estava? Você me abandonou com um recém-nascido. Zagueiro, você tem sua mãe para ajudar. A frieza dele me chocou. Pegou Gabriel no colo por alguns minutos, tirou uma selfie e postou no Instagram com a legenda Meu Príncipe, como se fosse um pai presente e carinhoso. Eduardo, preciso saber, você vai assumir suas responsabilidades ou não? Claro que vou. Só preciso me organizar primeiro. Se organizar como? Financeiramente? Emocionalmente? Ser pai é uma responsabilidade grande. Você teve 9 meses para se organizar, mas é diferente quando o bebê nasce de verdade. Ele ficou 1 hora, fez questão de tirar várias fotos com Gabriel e foi embora, prometendo que voltaria na semana seguinte. Não voltou, o que você faria no meu lugar? A humilhação pública. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Gabriel estava crescendo lindo e saudável, mas eu me sentia completamente sozinha. Eduardo aparecia de vez em quando, sempre com desculpas diferentes. Às vezes dizia que estava se organizando financeiramente, outras vezes que estava num momento complicado no trabalho. O pior era ver as fotos que ele postava nas redes sociais. Eduardo saía para bares, festas, viagens de fim de semana. Estava sempre bem vestido, sorrindo, parecendo um homem solteiro e sem responsabilidades. Quando questionei sobre isso, ele disse: preciso relaxar um pouco. Ser pai é estressante. Ser pai estressante? Ele mal via o filho. Voltei ao trabalho quando Gabriel completou 4 meses. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Deixava meu bebê na creche às 7 da manhã e só buscava às 6 da tarde. Muitas vezes chegava em casa cansada demais para fazer comida. Então comia qualquer coisa e logo Gabriel já estava chorando pedindo atenção. Eduardo prometia ajuda financeira, mas nunca cumpria. Dizia que ia depositar uma quantia para a creche, para fraldas, para roupas do bebê. Nunca depositava. Quando cobrava, ele dizia: este mês está difícil, mas no próximo eu compenso. A situação ficou mais humilhante quando começamos a nos encontrar socialmente. No aniversário de um amigo comum, apareci com Gabriel no colo.
Eduardo estava lá com uma roupa nova que eu não conhecia, conversando e rindo, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Quando me viu, veio cumprimentar Gabriel na frente de todo mundo. "Oi, meu príncipe lindo", dizia em voz alta. Papai estava com saudades. Tirou fotos, fez questão de postar nos stories. Qualquer pessoa que visse aquilo pensaria que ele era um pai carinhoso e presente, mas quando tentei conversar em particular sobre a pensão alimentícia, ele mudou completamente o tom. "Luciana, você sabe que minha situação está complicada. Não posso me comprometer com valores fixos agora. Eduardo, Gabriel precisa de fraldas, comida, roupas. Ele é seu filho também. Eu sei disso. Mas você trabalha, tem sua renda. Eu estou numa fase de reestruturação." "Reestruturação? Você está comprando roupas novas, saindo para festas. São coisas diferentes. Isso é para meu bem-estar mental. Seu bem-estar mental. Enquanto eu mal dormia 3 horas seguidas por noite. A gota d'água foi quando Gabriel completou 6 meses. Eduardo postou uma foto linda no Instagram. Meu filho fazendo 6 meses hoje. Papai te ama, meu príncipe." A foto teve centenas de curtidas e comentários elogiando como ele era pai babão. A verdade é que Eduardo havia aparecido em casa no dia anterior, tirou dezenas de fotos com Gabriel e foi embora. Não deu nenhum presente para o filho. Mas nas redes sociais ele parecia o pai do ano. Uma amiga me marcou na foto comentando: "Que pai dedicado. O Gabriel é muito sortudo." Quase chorei. Se ela soubesse que esse pai dedicado havia sumido por 2 semanas e que eu não tinha recebido 1 centavo de ajuda naquela noite. Olhando para Gabriel dormindo no berço, tomei uma decisão. Não ia mais aceitar essa farsa. Eduardo queria fingir ser pai nas redes sociais sem assumir nenhuma responsabilidade. Isso tinha que acabar. Foi quando me lembrei de um documento que estava guardado na minha gaveta há meses. Um documento que Eduardo não sabia que eu possuía e que mudaria completamente essa situação. Obrigada por estar aqui. O melhor ainda está por vir. O documento revelador. O documento estava numa pasta junto com outros papéis importantes. Era algo que eu havia encontrado por acaso 3 meses antes do nascimento do Gabriel. Mas na correria da gravidez, acabei esquecendo. Agora, vendo Eduardo humilhar nossa família com essa farsa de pai presente, lembrei exatamente onde estava. Era uma certidão de nascimento. Mas não era a certidão do Gabriel. Era uma certidão de nascimento de uma criança chamada Pedro Henrique Silva Santos, de 2 anos de idade. E o nome do pai na certidão era Eduardo Silva Santos. Meu marido. Encontrei esse documento quando estava organizando a mesa dele para fazer uma surpresa. Estava numa pasta junto com outros papéis dele, meio escondida. Na época, pensei que fosse certidão de algum sobrinho, algum afilhado. Eduardo sempre falava que tinha vários primos e sobrinhos espalhados pela família. Mas agora, olhando com outros olhos, a situação ficou clara. Eduardo já era pai. Tinha um filho de 2 anos com outra mulher, uma certa Camila Santos, cujo nome também estava na certidão. Peguei meu celular e comecei a investigar. Procurei por Camila Santos Eduardo nas redes sociais. Não demorei muito para encontrar. Lá estava ela, uma moça loira, bonita, de uns 28 anos. E nas fotos dela, lá estava Eduardo. Não eram fotos antigas, eram fotos recentes. Meu sangue gelou. Eduardo não havia desaparecido por estar confuso sobre ser pai. Ele havia desaparecido porque já tinha outra família. O homem que me dizia que não estava preparado para as responsabilidades de ser pai, já era pai há 2 anos. Continuei investigando. As fotos mostravam Eduardo, Camila e o menino Pedro em diversos lugares. Praia, parque, shopping, aniversários. Ele parecia um pai completamente diferente com Pedro. Atencioso, carinhoso, presente. Exatamente o pai que ele havia prometido ser com Gabriel. Olhei as datas das fotos. Algumas eram de quando eu estava grávida. Enquanto eu achava que ele estava trabalhando ou cansado, ele estava passeando com a outra família. Enquanto eu organizava o enxoval do Gabriel, ele estava comemorando o aniversário de 2 anos do Pedro. A descoberta mais dolorosa foi uma foto postada exatamente no dia que Gabriel nasceu. Enquanto eu estava sozinha no hospital dando à luz, Eduardo estava numa festa de aniversário com Camila e Pedro, sorrindo como se fosse o homem mais feliz do mundo.
Agora eu entendia tudo. Eduardo não havia sumido por pânico de ser pai. Ele havia sumido porque já tinha uma vida dupla organizada há anos. Eu e Gabriel éramos a família secreta, inconveniente, que ele queria esconder da família oficial. Por isso ele nunca falava sobre relacionamentos anteriores. Por isso sempre mudava de assunto quando perguntava sobre o passado dele. Por isso ele insistia para não fazermos festa de casamento grande. Provavelmente alguém da família da Camila poderia aparecer. Mas o que mais me revoltou foi perceber que Eduardo estava fazendo comigo exatamente o que os homens covardes sempre fizeram: manter uma mulher como esposa oficial e descartar a outra quando a situação fica inconveniente. Só que ele não contava que eu fosse descobrir, e muito menos que eu tivesse provas documentais de que ele estava mentindo para todo mundo. Liguei para Eduardo. Ele atendeu no terceiro toque. Oi, Luciana. Como está o Gabriel? Eduardo, preciso conversar com você, pessoalmente. Sobre o quê? Sobre Pedro Henrique. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Não sei do que você está falando. Ele tentou disfarçar, mas a voz estava trêmula. Eduardo, tenho a certidão de nascimento do Pedro aqui na minha mão. Sei da Camila? Sei de tudo, mas silêncio. Você vem aqui agora, ou eu apareço na casa da Camila para contar que você tem outro filho. Você escolhe. Se você está gostando da história até aqui, comente nos comentários de que cidade você está assistindo. Isso indica para o YouTube que a história é boa. E ele vai mostrar essa história para mais pessoas. Uma hora depois, Eduardo estava na minha porta. Parecia um homem derrotado, a justiça revelada. Eduardo entrou na minha casa cabisbaixo. Eu estava com Gabriel no colo e a certidão de nascimento do Pedro na mesa da sala, bem visível. Ele olhou para o documento e suspirou. Luciana, eu posso explicar. Pode começar explicando por que você me enganou durante 4 anos de relacionamento. Não foi bem assim? Não foi bem assim? Eduardo, você é casado com a Camila ou não? Ele baixou a cabeça. Não somos casados no papel, mas moramos juntos há 3 anos. Então, quando você se casou comigo, já vivia com ela? A situação é complicada, Luciana. A situação é simples. Você mantinha 2 famílias ao mesmo tempo. Eu fui a amante que você enganou dizendo que era solteiro. Não era bem assim. Quando te conheci, eu e a Camila estávamos numa crise. Numa crise de 3 anos? Eduardo, para de mentir. Vi as fotos de vocês no aniversário do Pedro. Vocês pareciam muito felizes para quem estava em crise. Eduardo tentou se aproximar, mas eu me afastei. Luciana, olha, eu sei que errei, mas agora a situação está difícil para mim também. A Camila descobriu sobre você e o Gabriel. Ela está furiosa. Ela descobriu? Ou você contou? Ela viu umas fotos no meu celular. E o que ela disse? Que eu tenho que escolher. Ou fico com ela e o Pedro, ou venho para vocês. Ri com ironia. Que generosa da parte dela. E qual foi sua escolha? Eduardo ficou em silêncio. Deixa eu adivinhar, continuei. Você quer ficar com ela porque o Pedro já tem 2 anos, está mais fácil de cuidar. E ela provavelmente tem mais estabilidade financeira que eu. Não é por isso. Então é por quê, Eduardo? Por que você sumiu quando Gabriel nasceu? Por que nunca ajuda financeiramente? Por que só aparece para tirar foto e fingir ser pai nas redes sociais? Eu realmente não estava preparado para ter outro filho. Outro filho? Então você assume que o Pedro é seu primeiro filho? Ele percebeu que havia se entregado. Eduardo, vou te fazer uma proposta, disse, pegando o documento da mesa. Você tem 2 opções. Primeira opção, você assume publicamente que tem 2 filhos, registra Gabriel no seu nome, paga pensão alimentícia para os 2 e divide as responsabilidades igualmente. E a segunda opção? Segunda opção, você renuncia completamente aos direitos sobre Gabriel, assina a documentação e nunca mais aparece na nossa vida. Mas também nunca mais finge ser pai dele nas redes sociais. Luciana, não precisa ser assim. Precisa sim, Eduardo. Porque o que você está fazendo é crime. Você está enganando 2 mulheres ao mesmo tempo. Está negligenciando 2 filhos. E ainda por cima está mentindo. Publicamente sobre ser um pai presente. Mostrei meu celular com prints das redes sociais. Dele. Quer continuar fingindo ser pai perfeito no Instagram enquanto não paga nem as fraldas do seu filho?
Eduardo olhou para Gabriel, que estava dormindo no meu colo. Se eu escolher a segunda opção, nunca mais vou poder ver ele? Nunca mais. E ele crescerá sabendo que o pai preferiu abandoná-lo a assumir as responsabilidades. E se eu escolher a primeira? Aí você vai ter que explicar para a Camila que tem outro filho. Vai ter que explicar para a família dela, para a sua família, para todo mundo que você mantinha vida dupla. Eduardo ficou 15 minutos em silêncio, olhando para Gabriel. Luciana, a Camila já disse que se eu assumir vocês dois, ela vai embora e levar o Pedro. E daí? O Pedro é seu filho também. Você pode lutar na justiça para vê-lo, mas vai ser muito complicado. Nesse momento, percebi que Eduardo estava me mostrando quem ele realmente era. Um homem covarde, que preferia abandonar um filho a enfrentar as consequências das suas mentiras. Eduardo, vou facilitar sua decisão. Você tem até amanhã, meio-dia, para me dar uma resposta. Se não responder, vou direto na Camila contar tudo. E vou na justiça pedir reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia. Ele saiu da minha casa derrotado. No dia seguinte, às 10 da manhã, recebi uma mensagem. Escolho a segunda opção. Vou renunciar aos direitos sobre Gabriel. 2 meses depois, Eduardo assinou todos os documentos. Gabriel legalmente não tem mais pai, mas tem uma mãe que o ama de verdade e que nunca mais vai aceitar mentiras na sua vida. Hoje, Gabriel tem 1 ano. É um menino saudável, carinhoso e feliz. Eduardo nunca mais apareceu. Soube que ele e Camila terminaram mesmo assim. Ela não conseguiu confiar nele depois de descobrir sobre a vida dupla. Às vezes me pergunto se fiz a escolha certa. Mas quando olho para Gabriel sorrindo, sei que sim. É melhor crescer sem pai do que crescer com um pai mentiroso e irresponsável. Esta história me ensinou que algumas pessoas entram na nossa vida só para nos mostrar como somos fortes. Gabriel e eu somos uma família completa e não precisamos de alguém que nos vê como segunda opção. E vocês, o que acham da minha decisão? Comentem aqui embaixo e se vocês gostaram desta história, assistam também o vídeo sobre a mulher que descobriu que o marido tinha outra família. Até a próxima!